que você tem condições e deve se preocupar em ter uma boa produção de arroba, em ter rendimento de carcaça. Precisa aprender a fazer isso direito e daí negociar bem, engordar bem os animais para poder vender bem esses animais. Isso é primordial. Eu preciso trabalhar bem para conseguir vender bem lá na frente. Não adianta só eu trabalhar bem, só eu trabalhar todos os pontos que influenciam num bom ganho de carcaça e lá na frente eu não conseguir negociar bem isso. As duas coisas andam juntas e, obviamente, que tem um passo a passo para chegar nisso, para conseguir trabalhar esses dois pontos juntos. Muito bem. Vamos fazer essa conta então para mostrar para quem está aqui com a gente hoje no programa essa oportunidade que é quando você passa a engordar de forma diferente, quando você passa a ter um bom rendimento de carcaça na hora do abate. Então, quando você engorda bem, por exemplo, colocando mais carcaça, vamos pegar uma situação inicial, um animal aí que tem 520 quilos de peso vivo. Vamos pegar um peso de abate de 520 quilos. Muito bem. Um animal com 54% de rendimento na hora do abate, então o animal foi abatido, passou por toda a linha, chegou lá na balança no final, dentro do frigorífico e deu lá 54% de rendimento. Numa arroba de R$300, só para arredondar a nossa conta, você recebeu por esse animal 5.616. Então, um animal de 520 quilos que teve 54% de rendimento de carcaça, lá no final você recebeu por esse animal 5.616. Se este mesmo animal passar de 54% de rendimento de carcaça para 55% de rendimento de carcaça, isso significa dizer que esse mesmo animal de 520 quilos, você faturou com ele R$ 5.720, ou seja, são R$ 104 a mais por boi, seu João. R$ 104 a mais por boi, de 54% para 55% de rendimento. Se você não considerava isso, não fazia essa conta, estava vendendo lá com 52% ou estava vendendo com 50%, você que ainda está começando na engorda agora, saiba que isso é um motivo mais que suficiente para te levar na lona lá embaixo, para te botar no vermelho. Se uma diferença de 1% de rendimento de carcaça te tira R$ 104 por boi, e isso significa, isso fazendo a conta, num boi de 520 quilos. É claro que se o boi for mais pesado, já é outro número. Vou fazer aqui com um boi de 560 quilos também. Então, um animal de 560 quilos, que na hora de abater me rendeu 54%. E por que eu estou falando de 54%? Porque, em geral, se você fez a lição de casa, dependendo, obviamente, do tipo de animal, isso influencia, mas se você fez a lição de casa, 54% de rendimento é um número aí mínimo que a gente vai ter para um boi de corte, né? Para as raças de corte. Um animal que você abateu, por exemplo, com 560 quilos e 54% de rendimento, você faturou R$ 6.048. Então vamos lá. 560 quilos de peso vivo, rendeu 54% e você faturou R$ 6.048. Se esse mesmo animal rendesse 55%, você faturaria R$ 6.160. São R$ 112 a mais por boi. Então, R$ 112 a mais por 1% de rendimento de carcaça. A gente está falando só de 1%. Imagina de 2%, de 3%. Muito bem. Por isso, é uma grande oportunidade trabalhar de uma forma diferente hoje para ter mais rendimento de carcaça. E esses, se em 1% é R$ 112, em 2% é R$ 224. Talvez isso signifique o dobro do lucro que você tem hoje por boi aí no confinamento. Ou então, se eu fizer a conta inversa, por exemplo, então, no animal de 520 quilos de peso vivo, a hora que eu abato esse animal e eu vou lá e negocio o valor da arroba, vamos supor que eu estou negociando o animal no vivo, no peso vivo. Então eu vou negociar esse animal. Se eu precisar abrir mão a cada 1% de rendimento de carcaça que eu abro mão, eu tenho que receber R$ 5,47 a mais no valor da arroba. Então, se o comprador não quer me pagar 55, quer pagar 54, significa que você está perdendo R$ 5,47 no valor da arroba
E para um animal mais pesado de 560 quilos, R$ 5,60 você está perdendo no valor da arroba. Porque se ele deixou de render 1% a mais, então você vai faturar menos lá no final. Bom, eu quis trazer esses exemplos aqui para a gente justamente ter consciência e entender que sim, é preciso trabalhar cercando de todos os lados, obviamente, mas trabalhar com técnica, com método para ter um rendimento de carcaça maior. E já que você faz isso, lá no final, na hora de vender esses animais, a gente também tem que considerar que o produto que está sendo entregue é melhor. Portanto, ele vale mais. Ele vale mais. Se você vende no vivo, você tem que ter consciência disso. Um produto que foi um boi que foi mais bem acabado, que teve uma dieta, um manejo, todos os fatores que influenciam no rendimento de carcaça, esse boi que você conseguiu botar mais gordura, mais carne, mais músculo e mais gordura, você vai ter uma oportunidade, ou melhor, você tem um produto para vender melhor.